Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Micropapo, um espaço para a gente conversar sobre finanças, marketing e empreendedorismo. Tudo bem por aí, Leandro? Por aqui tá tudo ótimo. E aí? Bem também. E Então, tá aí, bom. já solta qual é o tema aí? Olha, devido à falta de dinheiro, crise financeira que a gente tem vivido ultimamente, a pergunta é sobre educação financeira. Tem bastante gente que quer saber sobre isso. O que a gente faz? Qual que é a importância disso, da educação financeira nesses tempos em que a maioria da galera está sem grana e o pessoal fica falando de investimento? Como é que funciona esse negócio? Você não tem dinheiro para investir, nem para pagar as contas, imagina para investir, né? Olha, Leandro, esse é um assunto bastante delicado e eu acredito fortemente que tenha um pouquinho de correlação com marketing nessa história, tá bom? Por que estou falando isso? Vamos lá. Eu acho que é muito bonito, muito romântico a gente falar sobre investimentos. É o que vende. Então, o que é mais bonito? Eu falar que eu vou te ajudar a conquistar o seu primeiro 1 milhão, ou eu falar que eu vou te organizar para você conseguir pagar as suas contas em dias sem se endividar de novo? É, é mais saboroso ouvir que é investimento, né? Exatamente. E aí a gente tem um segundo fator do marketing, que é a questão dos bancos também, né? Então tem um glamour em os bancos falarem que vai te oferecer um empréstimo para deixar a sua vida mais suave, para que você possa pagar em longas prestações. Então a gente tem um marketing muito forte de ambos os lados. O lado que quer que você invista e conquista o seu primeiro 1 milhão, que também vai ser benéfico para o banco, tá? Porque, para quem não sabe, o banco pega muitas vezes o nosso dinheiro emprestado para emprestar para quem precisa, né? Então, ele pega da gente, paga uns juros desse tamanhinho e empresta para um terceiro e cobra uns juros desse tamanho. Mas tudo bem, aí é o papel do banco, não é isso que vem ao caso. Mas então também a gente tem a questão do marketing em te falar que você pode pegar empréstimos, pagar em suaves prestações, e tudo isso pesa muito na hora de realmente falar o básico da educação financeira. Porque é como se as pessoas não quisessem parar para ouvir isso. Então é isso que eu vou propor no vídeo de hoje. A gente parar para ouvir o básico. E o básico é que sim, a gente não vive numa situação muito romântica, a gente está em situação econômica um pouco turbulenta, digamos assim. Então, inflação, desemprego, taxa de juros, tudo muito alto. E o melhor que a gente pode fazer nesse cenário, e obviamente cabe uma ressalva que eu não estou falando para o público da extrema pobreza, que a gente sabe que durante a pandemia também cresceu de uma maneira assustadora, tá? Então, não é para esse público que eu estou falando, até porque eu não sei, para ser bem sincera, porque graças a Deus eu nunca passei fome, mas eu imagino o quanto não deva ser fácil você almoçar não sabendo se você vai jantar. Então, eu estou falando para um público que minimamente tem um trabalho formal ou uma empresa consolidada, né? Uma empresa que está conseguindo faturar. Se você se encaixa nesse grupo, o melhor que eu posso te aconselhar é realmente pensar e estabelecer prioridades. Eu sei que parece uma coisa muito óbvia, mas é uma coisa que no cotidiano, na correria, a gente acaba não fazendo, que é sentar
e pensar o que é mais importante. Então, a gente sabe, por exemplo, que as contas básicas têm subido, né? Então, alimentação, combustível, energia elétrica. Se a gente for pegar esses três gastos, eles já são aí gastos básicos do orçamento de muitas famílias. Se você considerar, então, que esses gastos aumentou, de algum outro lugar você vai ter que diminuir. E aí é nesse quesito que eu falo da importância de rever as nossas prioridades. Então, por exemplo, talvez aquela plataforma de streaming que você paga e não usa tanto assim, seja a hora aí de dar uma cortada, né? Ou, sei lá, diminuir os gastos com alimentação fora de casa, que são mais caras do que as refeições feitas dentro de casa. Então, é hora de realmente parar e pensar o que é importante para mim e o que eu posso fazer com o meu orçamento diante da situação. Porque se a gente não consegue mudar as políticas econômicas do país, se a gente não consegue estabelecer a inflação, não está no nosso controle. A única coisa que a gente pode controlar é aquilo que está no nosso controle, que é o orçamento. Então, cabe sentar e fazer essa análise. Não é gostoso, não é legal, ninguém gosta de falar de cortes, mas o momento ele requer este cuidado, porque senão a gente entra aí no looping de precisar de cartão de crédito, de precisar de cheque especial, de precisar de empréstimos, e aí a gente paga mais juros, e esses juros faz falta dentro do nosso próprio orçamento, né? Então, os juros que a gente estaria aí pagando para o banco poderia ser convertido para o nosso próprio consumo, para a nossa própria necessidade. Faz sentido? Faz. E aí você está falando que a culpa é minha, no caso, de tudo isso aí. Não, não estou falando que a culpa é sua. Estou Não, eu falando entendi o que você que, quis dizer. economicamente, já que a gente não pode controlar a situação, né? A gente tenta controlar o que pode. Sim, com certeza. Infelizmente é isso. E É. como uma segunda ressalva, né, para não precisar de empréstimos, como eu já disse, e não acabar aí pagando juros aos bancos sem necessidade, o melhor caminho também é tentar priorizar uma reserva financeira. Então, você não precisa pensar em investimentos como aquele conquistar o primeiro 1 milhão. Você pode Uhum. pensar em investimentos como construir uma pequena reserva financeira caso algum imprevisto aconteça e caso alguma coisa saia do seu controle. Já que seu orçamento já está aí reduzido, né? Então você destina só um pedacinho dele para a reserva financeira, para que em casos de imprevistos o seu orçamento não fique ainda mais comprometido. Não, com certeza. E assim, só para arrematar o tema, né, de algo que eu olho de fora assim, não entendo como você, da, profundamente, né? Mas assim, as pessoas elas acabam ficando um pouco assim, muito, né, tipo, com a cabeça longe, né? Elas ficam, enfim, pensando em investimentos e sem poder fazer realmente isso que você está falando, né? Que são fazer as contas básicas, assim, quer dizer, se você tá ali patinando para pagar, pode até ser um empréstimo, né? Alguma coisa que às vezes é muito importante para as pessoas também alavancarem algum ali dentro da empresa, fazer um investimento, alguma coisa, comprar um material, contratar outras pessoas, enfim. Aquilo não é também o fim do mundo pegar um empréstimo, mas Uhum. antes de ficar pensando naquela possibilidade mágica de ganhar uma puta de uma grana investindo, sei lá, em ações ou coisas do tipo assim, eu, pelo menos, fico olhando que seria muito melhor assim pegar aquelas contas e ir pagando, fazer uma reserva ali, ou seja, começar do básico, né? Fazer, vamos pensar em investimento lá na frente, depois que as coisas se ajeitarem, aí você vai lá pensar onde você pode colocar ou não o seu dinheiro, mas desde que você
tenha dinheiro, né? Não simplesmente chegue ali e fique, enfim, especulando com dinheiro que talvez você nem tenha, porque, quer dizer, se você está devendo, se você tem empréstimos para pagar, alguma coisa nesse sentido, você não tem dinheiro. Se você tivesse, vai lá e paga o que você tem, né, de dívida, Uhum. e aí sim vai. Então, às vezes a galera coloca a carroça na frente dos bois e isso acaba prejudicando bastante. Exatamente, exatamente. Então, e aí isso entra no primeiro tópico que eu falei, que é justamente perceber as prioridades, né? Nessa situação aí você percebe que a sua prioridade ela não foi atendida, né? E quando você coloca a carroça na frente dos bois, significa que alguma prioridade foi deixada de lado, né? E vale lembrar que empréstimos, né? Existem aqueles que são bons e existem aqueles que são ruins, né? Então, bons é quando você consegue reverter ele em mais dinheiro, e ruim seria quando realmente você está aí endividado, você consumiu alguma coisa que poderia não consumir, ou acabou tendo um imprevisto que por conta de uma falta de reserva financeira você não estava preparado, enfim, né? Então, a gente precisa focar nessas dívidas ruins para pagar menos juros, né? Já que ninguém gosta de pagar juros para o banco, não. Não pelo menos esses, que não vai te trazer nenhum retorno. Com certeza. E esse tema aí que você citou, é bom, viu? Anota aí que a gente vai fazer um vídeo novo, porque eu quero saber quais são os empréstimos bons e os ruins, para eu saber se eu estou fazendo certo ou errado. Pode deixar, então. Anotado, tema de algum próximo micropapo. Isso. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui, pedir para se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com um amigo, se você achar que esse vídeo é digno, né, de chegar a mais e mais pessoas. Muito É isso obrigada aí. pela sua companhia, Leandro, e até o próximo. Eu que agradeço e até o próximo.